esses 3 primeiros impérios já aconteceram, porque o último desses impérios foi o Império Romano. Depois do Império Romano, ninguém mais dominou o mundo. Napoleão quis, mas ele não conseguiu. Quando ele chegou para conquistar a Rússia, se ele conquistasse a Rússia, era bem capaz que ele tivesse a posse dos impérios do mundo naquele tempo. Mas ele não conseguiu. Então, desde o Império Romano, não houve um 4º império. E todos os entendidos dizem que este 4º império é o império do Anticristo, que vai colocar um governo mundial. E o pior, vai controlar o mundo inteiro. Pior ainda, ele vai estabelecer uma religião única. Mas veja, uma religião única contra os judeus e contra os cristãos. E para fazer essa religião única, ele vai pegar coisas das várias religiões existentes e vai fazer uma mistura. E a grande lei vai ser a tolerância, em que todo mundo aceita todo mundo e cada um segue do jeito que quer. Mas como é claro, os judeus, os cristãos, não vão aceitar isso, que é evidente, porque não é que nós não iremos aceitar. A religião não vem da terra, a religião vem do céu. É Deus quem a estabelece. Depois que o Filho do Homem veio, ele trouxe a verdadeira religião. Porque veio do céu. A vontade de Deus veio do céu e não da terra. Não é que seja intolerância, mas o que é certo, uma vez que Deus falou como as coisas são. E como é que ele quer ser servido? É preciso servir do jeito que ele falou e não do jeito que os homens querem. Então não se trata de intolerância, mas o anticristo vai tomar isso como intolerância. Pelo contrário, para ele ter uma única religião, na qual ele mande também. Então, no fundo, ele vai mandar no mundo inteiro. E para dirigir essa nova religião mundial, e sem Cristo, ele vai colocar uma pessoa para dirigir. Digamos, um sumo sacerdote, um sumo pontífice, para dirigir essa religião. Que o próprio livro de Daniel, e mais ainda o Apocalipse, chama de o falso profeta, que vai ter a impressão de ser um profeta, de ser um homem religioso, mas que na verdade é só aparência. Então por isso justamente é que esse império vai ser terrível. Vai ser terrível politicamente, porque ele vai querer dominar o mundo inteiro. Sua aparência de resolver os problemas da humanidade, a partir do problema econômico, problema do desemprego, daí o problema da educação, daí o problema da saúde, porque nós estamos vendo que tudo isso está falindo no mundo inteiro. Também isso está falindo, porque também falindo a economia, as finanças do mundo, tudo isso vai falir. E ele vai surgir mostrando que ele vai solucionar, mas solucionar trazendo tudo para as suas mãos. Ele vai resolver o problema das finanças do mundo. Ele vai dizer que vai resolver, e começará resolvendo. Que vai resolver, em primeiro lugar, a questão da alimentação, de modo que haja comida para todos. E ninguém passe fome. Mas também como a questão da saúde está cada vez mais precária no Brasil, nem se fale. Ele vai dizer que vai resolver o problema da saúde, mas pegando toda a questão da saúde para si. Depois da educação, mas pegando a educação toda para si. Portanto, o controle da educação. E daí o controle dos meios de comunicação. E ele que vai controlar tudo para dizer aquilo que ele quer dizer, para impor o seu governo, para impor a sua religião, que é a religião do anticristo, que é a religião do príncipe desse mundo, é a religião do encardido, do inimigo. Você está me entendendo? Então vai ser um império terrível, com aparência de grande prosperidade, e muita gente vai ser enganada. Mas é só uma prosperidade inicial aparente. Ele vai, como diz aqui, eu até quero reler com você.
desde o versículo 7. E até interessante, né? Daniel 7:7. Finalmente, quando eu contemplasse essas visões noturnas, vi um quarto animal medonho, pavoroso e de uma força excepcional. Você sabe que está se falando do império, sob a forma de uma fera, de um animal. Possuía enormes dentes de ferro, devorava, depois triturava e pisava aos pés o que sobrava, que vai ser terrível mesmo, ao contrário dos animais precedentes. Ostentava 10 chifres. E vai em frente. Então, é algo pavoroso que vai acontecer. E principalmente os cristãos, os que quiserem realmente, e nós claro que queremos, permanecer na verdadeira fé, no verdadeiro Deus, com Jesus Cristo nosso Senhor, com a igreja verdadeira, e não uma falsa religião, uma religião universal inventada, juntando todas as religiões. Eles vão ser realmente trucidados. E como diz a Bíblia, como diz os livros do Antigo Testamento, como diz o Apocalipse, haverá inclusive mártires em quantidade. Mas veja, pouco tempo depois desse anticristo e desse falso profeta fazerem todo esse estrago, daí Deus vai ter que intervir. Não é que Deus esteja fora do controle, não. Não é que de repente o inimigo vai ter mais força do que Deus, não. É que Deus, querendo salvar a todos, não vai intervir. Mas é por isso que ele já previu. E veja, lá no Antigo Testamento com Daniel já tinha sido previsto. E os outros livros da Bíblia preveem muitas coisas. Isaías fala a respeito disso. Jeremias, Ezequiel fala a respeito disso. Os profetas menores falam a respeito disso. Mas especialmente no Novo Testamento, Jesus fala. As cartas de São Paulo falam. A carta de São Pedro fala. E especialmente o Apocalipse é o livro da revelação de tudo isso. E por que Deus revelou isso já muito antes? Para que agora, quando acontecesse, nós estivéssemos preparados e soubéssemos que Deus está no controle de todas as coisas. Tanto assim que ele já disse que ia acontecer, mas ele não perdeu o controle. Está me entendendo? E vai dizer a partir do versículo seguinte, que então surgirá o Filho do Homem. E ele surgirá para julgar. Daí sim ele vai dividir as águas. E o esplendor de Deus então vai acontecer. Daí sim o Senhor virá para implantar o seu reino na terra. E saiba que o inimigo vai querer fazer todos esses estragos para, pelo menos no último momento, ele querer ser o rei, ser o Senhor. Vai ser a última cartada dele. Mas quando ele vier com a última cartada, Jesus vai intervir. Quando nós chegamos, aí é o versículo 11, você encontra, é a continuação de nós estávamos. Olhei então, devido à balbúrdia causada pelos discursos arrogantes do chifre, que é o anticristo. Olhei até o momento em que o animal foi morto, seu corpo subjugado e a fera jogada no fogo. Quanto aos outros animais, o domínio lhes foi igualmente retirado, mas a duração de sua vida foi fixada até um tempo e uma data. Então, Deus está no controle de tudo isso. E esse anticristo, ele vai perecer. Será muito breve o império dele. Aí continua o versículo 13. Olhemos sempre a visão noturna, vi um ser semelhante ao Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu. Quem é esse? É Jesus. Dirigiu-se para o lado do ancião, diante de quem foi conduzido. A ele foram dados império, glória e realeza. Todos os povos, todas as nações, e de todas as línguas, serviram-no. Seu domínio será eterno, nunca cessará, e o seu reino jamais será destruído.